amigo do Auto Vídeos, é você com a gente para uma lista que interessa para todo mundo, os 8 carros mais econômicos do Brasil. E a gente pegou só os populares e os flex, deixamos de lado os híbridos porque são carros que estão muito longe da realidade de muita gente então no Brasil. Então vamos lá conferir quais são os carros que ajudam no bolso da gente também? Oitava posição para o Ford Ka. E aqui é importante frisar como que a gente organizou esse ranking pelo consumo urbano com gasolina. O Ka consegue fazer 13,5 na cidade e na estrada ele faz 15,7. Só que tem um detalhe, né? Você está acostumado com a gente aqui no Auto Vídeos, a gente sempre procura analisar tudo de uma forma ampla. Estamos falando de consumo, mas é importante lembrar também da segurança. E o Ka teve uma nota desastrosa no Latin NCAP. Ele ficou com 0 estrela, pessoal. Então, o que é prioridade para você, né? A gente está falando de segurança e vai falar de todos os carros também, para que se proporcionalize, né? Bolso e os valores vida e saúde. Agora, voltando a falar do Ford Ka, ele é 1.0, 3 cilindros, que é outra característica que você vai ver bastante aqui nesse vídeo, e o motor dele consegue atingir ao máximo de 85 cavalos de potência e 10,7 de torque. Seguindo na nossa lista, agora a 7ª posição para o Peugeot 208, o único carro da lista com motor 1.2 e o consumo dele é 13,9 na cidade com gasolina e 15,5 na estrada. Vale lembrar que a gente já fez um raio-x do Peugeot 208, era outra versão, mas você pode conferir. E a gente falou muito das características desse carro. Agora aqui a gente está falando do 1.2 e também é bom lembrar que o irmão dele, o Citroën C3, que é equipado com o mesmo motor, também tem um consumo excelente. Mas como ele é um pouquinho mais pesado, ele acabou ficando de fora desse ranking. E o motor 1.2 tem potência de 90 cavalos e o torque de 13 kg. E vale lembrar que o 208, em termos de segurança, conseguiu 2 estrelas quando ele foi testado pelo Latin NCAP. Seguindo em frente, agora a 6ª posição para o Renault Logan, equipado com um motor que é novo, né, na Renault, o novo 1.0 que eles trouxeram aqui para o Brasil. É um motor que é decorrente, né, da família que equipava já o Kwid lá na Índia, e esse motor também tem 3 cilindros e proporciona ao Logan o consumo de 14 na cidade e 14,9 na estrada. Realmente um sedã aí entrando na nossa lista, mas vale lembrar que ele também só teve 1 estrela no crash test. E falando um pouquinho mais do motor dele, né, é importante lembrar que ele tem a potência de 82 cavalos e um torque na faixa dos 10. Vamos lá, 5ª posição, Fiat Mobi. Subcompacto da Fiat, realmente que divide muitas opiniões, é um carro que tem um design bem controverso. Eu, por exemplo, não gosto muito, mas vamos lá. Consumo dele, ele é equipado também com motor 1.0, 3 cilindros, o Firefly da Fiat. E ele faz 14 na cidade e 15,9 na estrada. Só que aqui tem outro detalhe também, né? 1 estrela somente, também deu vexame lá no Latin NCAP, então fica de olho nesse ponto. E se você está pensando, né, em comprar um Mobi, é bom lembrar que a potência dele é de 77 cavalos e o torque de 10,9. Agora, eu deixei para o final, detalhe bem interessante aqui em relação ao Mobi. É o único em que você não precisa trocar de marchas necessariamente nessa lista, porque o Mobi, surpreendentemente, na versão GSR, que é o câmbio automatizado da Fiat, que também divide muitas opiniões. Não é todo mundo que gosta, então se você pensar em comprar esse carro, testa antes para ver se você acha bacana, mas quem procura um carro econômico e com câmbio automatizado tem essa opção Mobi GSR. O manual de 5 marchas gasta um pouquinho mais do que esses números que a gente apresentou aqui. Seguindo na lista, 4ª posição para o Renault Sandero. Outro carro da Renault aqui na lista, mesmo motor do Logan que a gente falou agora há pouco, né? É interessante lembrar que ele tem a sigla SCE, que na verdade já diz respeito à sua eficiência energética, né? Então a proposta da Renault é exatamente essa. E no Sandero, uma curiosidade, consumo urbano é de 14,2 e na estrada 14,1, de acordo com os dados do Inmetro, né? Todos os dados que a gente está passando aqui são os testes realizados pelo Inmetro para você ter uma referência. Agora, quando a gente fala, né, desses parâmetros,
são bem interessantes porque foram em condições bem parecidas e por isso o ranking é válido. Agora, tudo depende também da forma como você dirige o seu carro. E a gente está falando do Sandero, outro carro que deu vexame, né? Apenas 1 estrela. Então é outro ponto muito importante para você considerar. E como a gente já falou lá no caso do Logan, potência de 82 cavalos, torque de 10.5. Terceira posição, olha aí, já é medalha de bronze. Quem ficou com ela? Argo, versão Drive 1.0. É o mesmo motor do Mobi que a gente falou agora há pouco, é o Firefly de 3 cilindros 1.0 da Fiat. E muito interessante, né? O Argo, que realmente tem um porte um pouquinho maior, acabou ficando numa boa posição aqui. E o consumo dele, 14.2 na cidade, 15.1 na estrada. E o carro, como a gente já falou, tem 77 de potência e um torque de 10.9. Só que aqui temos uma grande interrogação, a maior das interrogações nesse momento que a gente está gravando o vídeo, porque é o seguinte, muita gente espera pelo crash test do Argo, só que ainda não aconteceu lá no Latin NCAP. A gente sabe, né, que estruturalmente o Argo conta com a plataforma MP1, 20% dela veio do ponto e a Fiat adotou materiais legais, bacanas, aços de ultra resistência, o peso inclusive baixou, isso também isso se reflete, né, na questão do consumo como a gente está vendo. Só que se você é uma pessoa que tem esse foco, que realmente prioriza a questão da segurança, ainda é uma incógnita o resultado do Argo. Finalmente chegamos no segundo colocado, medalha de prata para ele, o carro mais polêmico dessa lista, com certeza. Ou você ama ou você odeia. É um carro que divide opiniões. A gente está falando do Volkswagen Up TSI, o Bengador, o potinho de sorvete, caixinha de fósforo. Realmente é um carro que desperta muita polêmica, mas vamos agora para o lado sério da coisa. Ele é o único que conta com turbo aqui nessa lista. Então a gente está falando do 1.0, 3 cilindros consagrado da Volks. É um motor que oferece 105 cavalos de potência, torque de 16.8. E a relação peso-potência do carro é muito interessante, inclusive pelos materiais empregados nesse carro, né? E isso se traduz também no fato dele ser 5 estrelas no Latin NCAP. A gente está acompanhando, está seguindo o ranking e vê que realmente ele tem uma proposta diferenciada. É claro que sempre na escolha de um carro há outros fatores, mas a gente está falando agora principalmente de consumo, tecnologia e segurança. Então, o que é importante lembrar também em relação ao Up? Tem a versão TSI Turbo e tem a versão MPI aspirado, que também tem uma boa posição no ranking. Então vamos lá, o consumo do TSI é de 14.3 na cidade e na estrada 16.3. Do MPI, que também tem uma boa posição nos rankings, né, mas a gente juntou os dois para falar ao mesmo tempo. O MPI tem o consumo urbano na faixa dos 14.2 e na estrada 15.3. Esse é o Up e agora vamos para o líder. E agora a gente chegou no medalha de ouro e mais polêmica, hein? Você vê que para chegar no topo desse ranking realmente são carros extremamente controversos. A gente está falando do Renault Kwid. Primeira coisa, né? Renault fala que é um SUV, pelo amor de Deus, né? Sem condições. É um carro compacto, desenvolvido para o mercado indiano, que chegou aqui no Brasil. Inclusive, né, havia muita expectativa também em relação ao crash test dele, né? Porque ele tinha sido pavoroso lá na Índia, mas aqui no Brasil ele conseguiu chegar com 3 estrelas no Latin NCAP. Então, por esse lado, realmente ficou bacana. Agora vamos falar então do lado bom, né? Então, ele tem o motor da Renault 1.0, 3 cilindros também, e o consumo dele 14.9 na cidade e 15.6 na estrada. Realmente, né, a gente está organizando o ranking aqui pelo consumo urbano e o 14.9 aí é um número bem considerável para o Kwid. E vale ressaltar, o motor dele só tem 70 cavalos de potência e um torque abaixo de 10, é 9.8. É um carro extremamente controverso, a gente tem ali 3 parafusos na roda e tudo mais, né? Mas tem muita gente que gosta, que tá achando interessante. É um carro que também teve polêmicas em relação a alguns recalls que realmente precisaram ser realizados, mas ele tá aqui, liderando no topo. Então,
ranking de 2018 dos carros mais econômicos do Brasil. Você acompanhou comigo, li a matéria aqui no Auto Vídeos. Gostou do lance da gente ter conciliado tanto economia como segurança? A gente procura fazer as coisas de um jeito diferente, a gente quer ouvir os seus comentários, a gente lê todos os comentários. Então, antes de mais nada, deixa seu like, se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Novidades, informação sobre todo o mundo automotivo é com a gente aqui no Auto Vídeos. Então, eu, Liam Matéria, agradeço bastante pela sua audiência, valeu demais e um grande abraço!